Boa noite a todos. Dando então continuidade aos nossos estudos da noite, do livro Fonte Viva, a lição tem o título Afirmação Esclarecedora. São palavras de Jesus, anotação de João no capítulo 5, versículo 40. E disse Jesus: E não quereis vir a mim para terdes vida. Então aqui Jesus falava, com os sacerdotes da época, que questionavam as curas. Nesse capítulo é aquela história do Senhor, que tinha deficiência física desde criança, e no poço de Betesda, de repente, alguma hora do dia, a água se movimentava. E dizia-se que aquele que primeiro conseguisse adentrar na água ficava curado das suas enfermidades. E como ele não tinha quem o levasse até a água, então ele estava ali, tristonho, e Jesus perguntou, ele disse: não tem quem me leve. Até que eu vou, a água já se movimentou e outro foi antes de mim. E Jesus então disse para ele: toma a tua cama e anda. E ele então se movimenta. Então é um capítulo bastante interessante. E Jesus então faz esse comentário. E Emmanuel vai explanar apenas esse pequeno texto. E não quereis vir a mim para terdes vida? Diz Emmanuel: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Então, nós aqui reencarnamos para aprimorar a nossa alma, cada um de nós. Então, não viemos aqui para passar férias, gozar das belezas que o nosso planeta nos oferta, gozar das delícias que a gente já tem no campo da tecnologia, enfim, todas as bênçãos que temos aqui no planeta nos auxiliam, mas a nossa tarefa é essa, a de aprimorar a nossa alma, sublimar os nossos sentimentos íntimos, vencer as imensas dificuldades que trazemos dentro de nós. E continua dizendo Emmanuel: os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Então, todas as escolas, todos os templos estão repletos de aprendizes. A gente quer aprender sobre a vida maior, sobre a vida espiritual. Mas o nosso esforço é muito pequeno. Nós vacilamos o tempo todo. Por quê? Não colocamos em prática as orientações de Jesus. Não nos recordamos dos seus ensinamentos para praticá-los no nosso viver. Quando ele diz: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Quando ele diz: tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. E tem inúmeras e inúmeras orientações para nós que nós nos esquecemos. Então passamos a dar maior valor ou maior ênfase às coisas materiais, o que é exterior, esquecidos de que o mais importante é o interior, é o que está dentro de nós, são os nossos sentimentos. Como estamos nos comportando? O que devemos fazer para melhorar? Mas não, nós vacilamos o tempo todo, maltratamos os nossos irmãos, condenamos ao invés de auxiliarmos, de ajudarmos os nossos irmãos, E continua Emmanuel dizendo: creem os aprendizes, que deseja ou que vislumbra os poderes de Jesus e que deseja ser ou trilhar o seu caminho, creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. Eu tenho fé, mas basta vir a dificuldade. Quem sou eu? Não sou capaz, não consigo vencer. Jesus era Jesus, eu não dou conta dessa tarefa. Então entramos no campo das vacilações, descremos daquilo em que nós jurávamos acreditar.
Mas quando chega a hora da prova difícil, da tarefa, ou seja, agora é hora de eu dar testemunho naquilo que eu vim aqui colaborar comigo mesmo, a gente vacila. E aí então a gente fica no morno, em cima do muro. Não, eu não sou capaz, eu sinto muito, não dou conta. Né? E aí nós perdemos uma oportunidade muito grande de caminhar, dar um passo mais à frente. E diz Emmanuel, que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Então, a dor, a dificuldade, as provas difíceis, elas nos auxiliam, elas nos socorrem, é como o remédio para que a gente não volte a enfermar de novo. Então é a hora do testemunho direto. Bom, vou ver se eu aprendi a lição, mas ainda acostumados aos prazeres do corpo, nós não queremos sofrer, nós não queremos passar pelas dificuldades, nós não queremos nos apossar nesse momento da vida eterna, porque Jesus disse que aqui no mundo nós teríamos aflições. Ele não prometeu para nós flores o tempo todo. Não, vós tereis no mundo aflições. Mas ele disse, mas eu venci o mundo e vós também vencereis. Ou seja, mostrou-nos que nós somos capazes de vencer a nós mesmos. Mas para isso é preciso o esforço, a boa vontade, crermos, essencial, mas é preciso manter acesa essa chama da fé, da esperança dentro de nós. É preciso que não vacilemos o nosso pensamento nos momentos difíceis, porque quando está tudo bem é maravilha, mas na hora da dificuldade é a hora de testemunhar a nossa fé, a nossa confiança no nosso Pai Celestial, que não nos abandona em nenhum momento e que não nos dá tarefa que não tenhamos condições de vencê-las, de superá-las ou de cumprir com os nossos deveres e obrigações. Basta que nós tenhamos confiança no nosso Pai, mas também confiança em nós, de que nós somos capazes de realizar essa ou aquela tarefa. Com muita dificuldade? Muitas vezes sim. E é na dificuldade que nós valorizamos ainda mais o nosso trabalho. Então, se esperarmos que viesse tudo de bandeja, qual seria o nosso mérito? Nenhum. Não é? Aquilo que aprendemos com esforço, com dificuldade, nós valorizamos. Agora, aquilo que vem de mão beijada, a gente não dá valor. Não é? Continua Emmanuel dizendo, pedem, né, os aprendizes, né, que somos todos nós, pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhes aceitam as diretrizes. A todo instante Jesus está conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos socorrendo, mas nos dá também as diretrizes para vencermos a nós mesmos. Porque não adianta eu estar sofrendo e pedir a prece do outro e eu ficar de braços cruzados, aguardando que ele faça a minha tarefa. Não vai ser possível. Então nós temos que carregar a nossa bagagem, carregar a nossa cruz, vencer, ou seja, vencer as nossas dificuldades, que não está fora de nós, está dentro de nós mesmos. E disse Jesus que o mal que nos faz mal não é o mal que vem de fora, é o mal que está dentro. Então, o que nos faz sofrer, o que nos faz permanecer atrelados aqui a esse corpo, muitas vezes recalcado, é as nossas inferioridades morais. Ao reencarnarmos, como aprendemos ainda há pouco, nós já trazemos no corpo que está se formando as nossas dificuldades. Então, não é o outro, não é Deus, não é o nosso irmão que nos trouxe dificuldade, não, somos nós. Os espíritos imperfeitos. Estamos nessa existência já programando o nosso próximo corpo. Como será? Muitas vezes nós queremos uma vida de flores, uma próxima reencarnação com muito êxito. Mas será que nós estamos já palmilhando para que isso aconteça? Os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso comportamento já está delineando esse novo corpo? Ou estamos ainda aguardando que Deus faça por nós? E que Ele nos dê um corpo maravilhoso de presente? Não,
Somos nós os construtores do nosso destino. Então, estamos agora, através das nossas atitudes, formando uma nova existência. Como será? De acordo com a que nós vivemos agora. Estamos trabalhando para melhorar a nós mesmos? Estamos vencendo as nossas próprias dificuldades? Se estamos fazendo isso, com certeza teremos uma nova existência com menos dor, com menos sofrimento. Depende do nosso esforço. E continua então dizendo Emmanuel: solicitam-lhe a presença consoladora. Toda hora estamos solicitando a presença de Jesus nas nossas vidas, porque todos nós passamos por dores, dificuldades, né? Muitas decepções, muitas angústias. Estamos num momento vivendo uma ansiedade e as pessoas estão enfermas da alma. Todo mundo ansioso, falta da confiança no nosso Pai e da confiança em nós mesmos, que tudo que tivermos que passar, passaremos. Não estamos aqui para gozar férias, mas sim para trabalhar a nós mesmos. Então, solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos, porque Ele está presente dentro de nós, basta que nós o deixemos Ele adentrar dentro de nós. Mas o que nós deixamos adentrar nessa nossa casa mental? Que só entra quem nós permitirmos. O desânimo, a insegurança, a incompreensão, sentimentos da mágoa, da angústia, do medo, do ódio. São esses sentimentos que ainda brigamos, do egoísmo, do orgulho. E aí fechamos as portas para que Jesus não adentre nesse cenário. Então é preciso abrir o nosso coração, a nossa mente, ter todo o cuidado com essa higiene mental que devemos fazer em nós mesmos. Cuidamos perfeitamente do nosso corpo, mantemos uma higiene do corpo, mas esquecemos de higienizar a nossa alma, o nosso pensamento. Nós deixamos qualquer um adentrar na nossa casa mental. E aí então sofremos, aí padecemos de ansiedade e tantas outras enfermidades que adentram no nosso corpo físico pela nossa mente desequilibrada. Então, pretendemos ouvir Jesus à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com Ele o serviço da estrada por meio do sacrifício pela vitória do bem. Então, parece que a gente está vendo Jesus pregar lá no lago, né? Quando a gente vê as histórias, Jesus com os discípulos, parece que a gente está naquele cenário e a gente fica extasiado com tudo isso. Mas, na hora de colocar aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente já sabe, na prática, a gente nega o sacrifício pela vitória do bem de nós mesmos. É difícil seguir Jesus. Precisamos renunciar às nossas imperfeições, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. E a gente costuma se dizer: não, eu não tenho sangue de barata, fulano fez isso comigo, não, eu não levo desaforo para casa. Imagina, está achando que eu sou bobo, e por aí vai as nossas queixas, esquecidos de que Jesus nos ensinou que aquele que sabe mais responsável é. E à medida que nós temos maior conhecimento, se aplicarmos esses conhecimentos na nossa vida, nós vamos auxiliar os nossos irmãos, sem cobrar, sem esperar que eles nos dêem nada em troca. Mas vamos ter o prazer de auxiliar a todos, principalmente aqueles dentro da nossa casa, né? E diz Emmanuel: cortejam-no em Jerusalém, adornado de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Então, nós odiamos as cruzes de espinho, ou seja, as dificuldades, né? Aquelas mais difíceis, reclamamos. Então, como vamos sublimar a nossa alma se nós não vencermos essas dificuldades que trazemos em nós? Se aqui viemos justamente para sanar esse quadro de dores que nós trazemos, de dificuldades,
de dívidas de amor para com aqueles que nos cercam. Então vem a hora da cobrança. Como vamos saber se aprendemos as lições que Jesus nos ensinou se não tivermos provas? Se não passarmos pelos testes do aprendizado? Se não vier o momento difícil para aplicarmos a bondade, a compreensão, calar a nossa voz diante daquele que ainda não sabe calar muitas vezes as ofensas e perdoar, que é o mais difícil. Ver naquela condição do irmão, nós, há poucos dias, há poucos momentos atrás, há poucos segundos, agíamos igual. Então, precisamos enfrentar as nossas imensas dificuldades e santificar a nossa vida através do exemplo que Jesus nos ensinou. Olhamos a presença de Jesus aqui na terra, um espírito puro, passou por dores, dificuldades, sem reclamar, compreendendo, auxiliando, ajudando, não fugiu de ninguém, estava sempre no meio de quem? Dos enfermos, porque ele disse que eu não vim para curar o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Quem são os doentes? Aqueles que como nós caminham aqui na terra, ainda sem conseguir vencer as dificuldades que trazem, ainda usando a mágoa, o ódio, o revide. Então somos todos carentes e necessitados do amor de Jesus, mas precisamos colocar o que Ele ensinou nas nossas vidas, colocar em prática para a gente vencer a nós mesmos. E continua Emmanuel dizendo: podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Então podemos ir atrás, né? Santificando a nossa vida através do exemplo que deveremos dar da nossa transformação moral, da construção do reino de Deus dentro de nós, vencendo então todas as dificuldades, mas nós não queremos, a gente sabe, mas é difícil pôr na prática, e a gente então vai deixando de lado. Diz Emmanuel: clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras, porque o mal está tão arraigado dentro de nós que é muito fácil a gente responder mal, a gente deixar de ajudar alguém, a gente criticar, condenar alguém, e sai com uma espontaneidade rápida, não precisa se pensar, porque está gravado aqui dentro de nós. Agora, fazer o bem, como é difícil, não é? Fazer o bem. É preciso renunciar ao mal que está dentro de nós, às sombras que estão dentro de nós. E aí então é difícil. Como é difícil? Então é o que ele está dizendo. A gente receio, tem medo de abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação, porque renovar a nós mesmos dá trabalho. É fácil passar a lição para o outro, mas aplicar em nós as lições de Jesus dá trabalho, e é o trabalho mais ditoso que nós temos na nossa existência aqui na Terra. É o da própria renovação, porque renovando a nossa alma, todo o trabalho externo que fizermos vai ser feito com sucesso, porque vai ser feito com amor, com alegria, com boa vontade, com dedicação. Não vamos mais gastar ou matar o tempo embromando o nosso trabalho. Nós vamos realizar as nossas tarefas com extremo amor. E aí então, realizar isso custa o esforço, né? É carregarmos a nossa própria cruz. Então vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Então vejamos que é fácil comer o pão multiplicado, né? Mas regozijar-se com a influência curativa de Jesus nas nossas vidas, realizando todo o bem, é uma tarefa para nós ainda achamos difícil, mas não é se usarmos o esforço nosso, se usarmos a nossa boa vontade.
Se vermos o amanhã com uma mensagem nova, uma vida nova, mas dependendo do agora, o que eu estou fazendo. Então, eu quero alcançar uma vida ditosa, quero estar numa condição melhor do que a que eu estou hoje, nesse corpo, quero um corpo melhor do que esse de hoje, uma saúde mais perfeita, enfim, numa situação mais abençoada. Quantos passaram por aqui e já retornaram à pátria espiritual, fizeram todo bem? Temos aí o Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce e tantos outros nomes que a gente não vai declinar, que conseguiram vencer a si mesmos. Nós também poderemos, se quisermos. Depende de quem? De nós mesmos. Para ilustrar essa lição de hoje, nós trouxemos o livro Luz Acima, pelo nosso irmão X, a história que tem o título Recordando o Filósofo. Conta-se que Epicéteto, o escravo filósofo, é um escravo que era da Grécia, mas foi escravo em Roma por muito tempo, visitado por Lisandro, liberto de Epafrodito, que era muito amigo desse filósofo, que lhe apresentava despedidas em razão de mudança precipitada para Roma, entrou em fundo silêncio diante do amigo íntimo. Foi apresentar suas despedidas e o amigo calado. Pois não te regozijas? Exclamou o amigo, exonerado do cativeiro. Não sentirás comigo o júbilo da transferência feliz? Então, o Lisandro queria que o filósofo ficasse feliz com a sua partida. E ele diz, o interpelado fixou-o de frente e indagou, que pretendes? E o outro então respondeu, uma viagem maravilhosa, o ambiente diverso, a modificação da vida, o esplendor da cidade imperial, a honra de ouvir os tribunos célebres, a contemplação dos espetáculos faustosos e, quem sabe, talvez, o destaque entre os patrícios dominadores. O filósofo escutava o companheiro sem o mais leve movimento. Terminada a breve exposição, objetou imperturbável: empreendes longa e perigosa jornada em busca de importância pessoal que te satisfaça a ambição. No entanto, que viagem já fizeste para modificar opiniões e melhorar sentimento? O filósofo perguntou ao seu amigo. Que viagem você já fez dentro de você mesmo para melhorar o sentimento? O amigo, surpreendido, não conseguiu responder. E então o filósofo continuou. Procuras ambiente diverso, prosseguiu o sábio sem alterar-se. Todavia, em que idade tentaste a própria renovação? Odeias sempre que te ferem, reages quando te insultam, justifica-te apressadamente quando te acusam de alguma falta. Que novidades poderás encontrar no caminho da vida? Desejas o esplendor da cidade dos Césares, mas não acendeste ainda a mais humilde candeia dentro de ti. Queres o júbilo de escutar os oradores famosos, porém, jamais consultaste alguém sobre os recursos que te façam melhor. Buscas espetáculos extravagantes para os olhos da carne, esquecido de que há prisioneiros contemplando festas loucas das grades do cárcere. Sonhas figurar entre os que dominam, mas não tens ainda o comando da própria existência. O amigo corou ante as palavras serenas, mas exclamou irritadiço: no entanto, eu agora sou livre. E Epicéteto sorriu e terminou: tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. E aí, irmão X completa. O episódio recorda-nos a própria vida, da juventude cheia de sonhos,
a velhice coroada de desilusões. Convida-nos, a verdade, ao campo consciencial para os serviços de iluminação íntima. À maneira do amigo de Epicteto, contudo, repousamos à sombra das árvores floridas de mentiras deliciosas, na floresta inextricável das emoções humanas. Procuramos melodias que nos embalem os ouvidos e decorações de luxo que nos magnetizem o olhar. Colhemos botões de flores e inutilizamos frutos verdes, ciosos de nossa independência, permanecendo sempre os mesmos joguetes da reação inferior quando a luta nos visite de leve. Desejamos e realizamos no plano exterior, penetrando em seguida os caminhos do tédio mortal. Esgotamos a taça de vinho embriagador para encontrarmos, no fundo, o vinagre do desalento. Terminadas as decepções de natureza física, conservamos o derradeiro e mais terrível engano. Esperamos na morte a revelação de um paraíso maravilhoso, de ambrosias e cânticos angélicos. Sonhamos atravessar sublimes pórticos de misteriosos palácios, repletos de tesouros augustos e láureas imortais. É a viagem difícil do liberto a uma Roma diferente, aureolada de púrpuras e riquezas. Entretanto, à frente do castelo celestial, resplendente de luzes, estacamos, defrontados por nós mesmos, em amargosas sombras do coração. Intentamos avançar, ébrios de esperança, gritando nosso júbilo diante da terra nova. Todavia, pesadas algemas agrilhou-nos o espírito ao que somos, fazendo-nos reconhecer que a semeadura da indiferença produz abundante colheita de remorsos e lágrimas. Reclamamos, choramos, suplicamos. A consciência retilínea, porém, responde calma. Que realizaste, se não repetir até hoje o que fazias há séculos? Odeias quando te perseguem, reages quando te apedrejam, defende-te apressado quando te acusam. Não compreendeste, não ajudaste e não amaste. Ansiosos pela fuga, contemplamos o plano infinito que se desdobra, convidando-nos à maravilhosa aventura no limiar da eternidade. E tentando o último esforço para nos desvencilharmos dos próprios erros, exclamamos também: no entanto, eu agora sou livre. E a consciência divina e irrepreensível replica-nos com a serenidade imperturbável do sábio cativo: tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. Então, queridos irmãos, essa lição é preciosa para todos nós. Nos mostra aqui no final, o nosso irmão X, mostrando a nossa realidade diante da vida que levamos. Ficamos indiferentes aos ensinos de Jesus. E ao sairmos do corpo, queremos encontrar esse castelo maravilhoso, uma vida melhor, não é? De paz, ou descansar, como alguns dizem: quando morrer vou descansar. Esquecem-se de que Jesus disse que o Pai trabalha até hoje, Ele também. Então, na vida espiritual não tem descanso, tem trabalho. Quanto mais purificado o espírito, mais trabalho ele tem a socorrer os seus irmãos que ficou na retaguarda, auxiliar os que a quem ainda não conseguiram despertar a consciência. Então, chegamos dessa forma, infelizes, vamos chorar e suplicar, mas a nossa consciência vai nos responder: tens a liberdade, mas não fugirá de ti mesmo. Ou seja, chegamos à vida espiritual tal qual somos. Aí a necessidade de nós nos renovarmos, de aprendermos a sermos melhores, de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, nos esforçarmos
para construir ou conquistar dentro de nós o reino do amor em nossos corações. E para isso não podemos vacilar o nosso pensamento, não podemos deixar a nossa casa mental adentrar quem queira, não, vamos manter a vigilância, como disse Jesus. Olhai e vigiai para não cairdes em tentação. Então temos dificuldade para tirar algum tempo para meditar nas lições de Jesus. Temos dificuldade com o tempo para melhorar a nossa alma interna. Mas para as coisas do mundo, as coisas exteriores, nós temos tempo de sobra. Perdemos o almoço, passamos da hora de dormir, muitas vezes assistindo coisas que não edificam a nossa vida. Durante o dia, comentando caso com A, B ou C, coisas que não também traz para nós edificação moral e espiritual. Condenando, criticando a vida dos outros, né? Mas para falar de Jesus, nós temos um tempo lá cronometrado. E quando ultrapassamos o tempo, muitos ainda não gostam, né? Mas para as coisas do exterior, a gente passa da hora. Então ficamos indiferentes às orientações de Jesus. Então há necessidade de aproveitarmos o nosso tempo, educar a nossa alma. E essa educação é no dia a dia. Aprendemos as lições do Evangelho, agora vamos colocar na prática. Nós temos o dia todo para aplicar nas nossas vidas os ensinamentos de Jesus e auxiliar a nós mesmos e àqueles que nos cercam. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso irmão, ao nosso Pai Celestial, que não nos abandona, se faz presente em nossas vidas, nos inspirando, nos auxiliando em todos os momentos, trazendo-nos lições preciosas, orientações seguras para o nosso viver aqui junto uns dos outros, para purificarmos a nossa alma, construindo esse reino de amor em nossos corações, através do exemplo das nossas vidas, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso falar, aonde quer que nós estejamos. Nós te agradecemos, ó Jesus, por esse manancial de bênçãos que se derramam sobre todos nós aqui na terra, que é o teu evangelho de amor, esse manancial de bênçãos, de orientações sublimes, que se aplicarmos no nosso viver, vamos sim construir dentro de nós o reino de Deus em nossos corações e auxiliar os nossos irmãos que caminham conosco a também caminhar contigo. Fortalece-nos, pois, em cada um de nós, o bom ânimo, a boa vontade, para que possamos não desfalecer diante dos momentos difíceis, das provas que são necessárias, da dor que bate à nossa porta, pois são elas, para todos nós, lições educativas. Que a tua paz, Jesus, envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados, não só hoje, Senhor, mas sempre. Que assim